Isso. Bom dia, pessoal. Hoje eu tirei aqui esse momento aqui para deixar uma palavra de Deus para vocês. E a palavra do Senhor em Atos 3,19 diz assim: arrependa-se, pois, e volta-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sabemos que por meio da palavra de Atos 3, versículo 19, quando nós arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados, só Deus é que pode nos salvar. Sabemos que em Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara, e ela fala a respeito de Jesus Cristo, ela fala a respeito da sua morte. Sabemos que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então estou aqui para deixar a palavra de Deus para você. Estou aqui para deixar a verdade, a palavra que liberta, a palavra que salva. É a palavra do Senhor Jesus Cristo, é a palavra da Bíblia. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, age com sabedoria, medite na Bíblia, na palavra de Deus, para que a sua casa seja edificada. Pois quem edifica a nossa casa é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que pode edificar a nossa vida. Só a palavra de Deus é que pode mudar a nossa história. Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o homem não pode salvar a si mesmo, mas Cristo morreu para nos salvar. Então, por meio da sua palavra, conhecemos a verdade, e a verdade em nós, ela nos liberta. A verdade de Cristo, ela nos salva. Então, é pela graça, é por meio da fé. Quando você acredita na palavra de Deus, quando você toma posse da palavra de Deus, isso não é coisa de homem. O homem não pode salvar, mas Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Então, tenha fé na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, para que você alcance a salvação por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque somente a palavra de Deus é que liberta, somente a palavra de Deus é que muda a sua história. Olha o que diz em Atos, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, por meio do Espírito Santo, nós testemunhamos os feitos de Deus. Sabemos que Cristo morreu, sabemos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de chegar a Ele. Então creia na palavra de Deus, dê ouvido à palavra da Bíblia, não dê ouvido à voz de homem, o que os homens andam falando, mas medite na palavra da Bíblia Sagrada, pois somente a palavra de Deus é que liberta, somente a palavra de Deus é que transforma.
Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra é mediante a palavra de Cristo. Então, é pela fé que você ouve a palavra, é pela fé que a palavra de Deus na sua vida é que muda a sua história. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo tem o poder de mudar a sua história. Nenhum homem pode salvar a vida de ninguém, mas Jesus, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que você venha alcançar a salvação. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha, o próprio Jesus apregou o arrependimento. O próprio Jesus nos chama para arrepender dos pecados. O próprio Jesus está dizendo para nos arrepender, porque o reino está próximo, porque o fim está próximo. Então, arrependei dos seus pecados e se aproxime a Cristo, chegai-vos a Cristo, para que vocês entrem no reino dos céus. O homem não pode te salvar, não pode te levar para o céu, mas a palavra de Deus é a verdade que nos instrui o caminho para o céu. E sabemos que o próprio Jesus, Ele deixou a palavra para que nós venhamos ter fé nela, para que nós alcançamos a salvação. Olha o que diz no livro de João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha só para você, Jesus está dizendo que só Ele é que dá a vida eterna. Homem nenhum pode salvar a sua vida. Jesus tem a vida eterna, só Ele pode te salvar, só Ele pode mudar a sua história. Então, por meio da palavra, creia em Deus, creia na palavra de Deus, porque é ela que salva, é ela que liberta. Olha o que diz no livro de João, capítulo 6, versículo 47. Asseguro-lhes que crê que tem a vida eterna. Então creia, meus amados, creia na palavra de Deus, creia na Bíblia, creia, porque a palavra de Deus fala a respeito dos fins. Em Mateus 24, a palavra de Deus fala do fim dos tempos, dos princípios das dores, de coisas terríveis que iriam acontecer. Em Mateus 24 fala das pragas, dos terremotos, das pestes. Então, tudo isso tem acontecido, de reino contra reino, nação contra nação. Amados, a palavra da Bíblia está cumprindo, está se cumprindo. Vocês perceberam a pandemia que tiveram, os Covid, muitas pessoas morreram. Então, a palavra de Deus diz que nos princípios de dores, no final dos tempos, que teria as pestes, que terias muitas coisas acontecendo. Veja que muitas coisas que acontecem no mundo não são reveladas, mas sabemos que a palavra já diz, mais de 2000 anos atrás, que tudo isso iria acontecer. Meus amados, Jesus vai voltar para nos buscar. Ele diz, a palavra de Deus diz em João capítulo 14, do versículo 1 em diante: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Foi o próprio Jesus que diz: eu vou subir e vou preparar lugar para vos, e depois voltarei e buscarei vos, para que aonde eu estiver, estejais vos também. Então, o Senhor Jesus te chama por meio da palavra dele, para que nós venhamos arrepender, para que nós venhamos entregar-se a ele. Olha o que diz no livro de João,
capítulo 6, versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui na palavra de Deus não está dizendo que é o homem que salva, que é o homem que liberta, mas aqui está dizendo que é o Filho, aleluia, que salva, é Jesus que salva. Então Deus enviou o seu Filho único para morrer por nós, para que nós não pereça, mas para que nós creiamos na palavra dele, para que nós recebemos a palavra dele, porque só a palavra de Deus é que salva, só a palavra de Deus é que liberta. Olha o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meus amados, o pecado é a pior destruição do homem. O pecado é o pior impedimento do homem para conquistar a vida eterna. É por isso que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, para nos libertar, para nos salvar. Mas para isso nós precisamos arrepender-se. Para isso nós temos que receber a palavra de Jesus e crer na palavra do Senhor Jesus, porque só o Senhor Jesus é que salva, só o Senhor Jesus é que liberta. Então toma posse da palavra de Deus nesse dia, porque sabemos que vai chegar o tempo que nós não vamos ouvir mais a palavra de Deus, porque a palavra será tirada. Mas hoje temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz em Atos capítulo 16, versículo 31. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Aqui não está dizendo que o homem é que salva, aqui não está dizendo que é a igreja que salva, mas aqui está dizendo que creia no Senhor Jesus, creia na palavra do Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então o homem não pode salvar, mas Jesus, por meio da sua morte na cruz do Calvário, pagou o preço para que nós possamos alcançar a salvação. Então creia na palavra de Deus, creia na Bíblia, creia que o Senhor Jesus morreu, creia que Ele ressuscitou, creia que Ele vai voltar para te buscar. A pergunta que eu te faço nessa manhã é: quem teria coragem de dar o seu filho para morrer para pecadores, para morrer para bandidos? Então, o Senhor Jesus, Ele não veio para o céu e nem para os santos, porque os sãos não necessitam de cura, o santo não necessita de ser santificado, mas aqueles que estão perdidos, o Senhor Jesus veio para aqueles que estão perdidos. Então, se arrependa, então dai ouvido à palavra de Deus, creia na palavra de Deus, para que ela te liberte, porque a palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está dizendo que não é o homem, aqui está dizendo que não é a igreja, não sou eu que posso salvar você, mas através da palavra de Deus, através de você conhecer Deus por meio da sua palavra, nós seremos libertos. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo morreu por nós. Nós éramos pecadores, mas através da sua morte nós somos libertos, somos transformados. Então, é Cristo, é Jesus que pode salvar, é Jesus que pode mudar a sua história. Então, Jesus usou
todo o seu amor para conosco. Ele não olhou para o nosso pecado, mas Ele olhou para nós. Ele viu que nós não tínhamos condições suficientes por causa que os pecados eram tantos, mas Ele veio e pagou o preço por nós. Ele se entregou por nós para que hoje nós alcançamos a salvação por meio da sua palavra. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só para você ver, aleluia. Então, todos aqueles que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, invoque o nome do Senhor, bendiz o nome do Senhor, se rende ao Senhor Jesus, se entrega ao Senhor Jesus, creia na palavra do Senhor Jesus, porque ela é que liberta. Olha o que diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui na palavra não está dizendo que o homem é o caminho. Aqui na palavra de Deus está dizendo que é o homem que salva. Mas aqui em João 14, versículo 6, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é por meio de Cristo, é por meio da palavra de Jesus. Só Ele, só Jesus é que pode te salvar. Aleluia! Só Jesus é que pode te libertar. Só Jesus é que pode mudar a sua história. Então creia na palavra de Deus. Toma posse na palavra de Deus. A morte de Cristo não foi em vão. Não permita que a morte de Cristo seja em vão para você. Mas creia que Ele morreu. Creia que Ele ressuscitou. Creia que Ele vai te buscar. Creia que Ele pode te salvar. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem vem buscar e salvar os que estavam perdidos. Então, Jesus veio nos buscar, Jesus veio nos salvar. Nós que estávamos perdidos, nós que não tinha a direção, Jesus é a direção, Jesus é que salva, Jesus é que liberta. Então creia na palavra de Deus e se arrependa e se converta ao Senhor, se entregue ao Senhor, como diz em livro de Atos 3,19, arrependa-se, pois, e volta-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Então, amados, nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus. Nós temos que chegar até Jesus, nós temos que confessar a Jesus, nós temos que se arrepender para que nós sejamos perdoados, para que nós sejamos salvos. Então creia na palavra de Deus, creia que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, creia que Ele está vivo, creia que Ele vai voltar. Então esta é a palavra que eu deixo para vos nessa manhã. E nesse momento eu quero fazer uma oração para você, para que essa palavra de Deus, ela seja aplicada no seu coração, para que todos que ouviram essa palavra de Deus venham libertar, venham transformar, venham mudar totalmente a sua vida, porque só Jesus é que muda, só Jesus é que liberta, só Jesus é que salva, e é por meio da sua palavra que nós podemos ser alcançados. Então nesse momento eu vou orar para você. Senhor Jesus, eu deixei aqui a tua palavra, Senhor, e que a tua palavra, meu Pai, seja aplicada em cada coração. Que cada vida aqui, Senhor Jesus, que ouviu a tua palavra, que esta semente
venha frutificar. E em nome do Senhor Jesus, que cada vida que ouvir a tua palavra nesta manhã seja liberta, seja perdoada, seja transformada por meio de ti, Jesus. Porque só o Senhor, como diz a tua palavra, só o Senhor Jesus é que salva, só o Senhor Jesus é que liberta. Nós creiamos na tua palavra, nós recebemos a tua palavra, porque a tua palavra é que nos salva. Que o Senhor Jesus te liberte, que o Senhor Jesus te salva e te abençoe hoje, todo sempre, e amém.